Se você está aqui para entender um dos protocolos que mais chamaram a atenção no mercado de 2023, você chegou no vídeo certo. Hoje a gente vai falar sobre a Libra Finance. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje você vai entender um pouco mais sobre a Libra Finance, o que ela faz, o que ela é no mercado e o porquê tá chamando tanta atenção. Então, antes de mais nada, já vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre em primeira mão, porque o conteúdo tá de qualidade. Mas então bora lá, galera, vamos entender um pouco mais aí como é que funciona esse protocolo. Não vou aprofundar tanto nos quesitos técnicos para não bugar o cerebelo de vocês e vamos explicar aqui de maneira simples e fácil para a gente estar entendendo. A Libra Finance, galera, a gente consegue enquadrar ela em duas categorias do mercado cripto, o de LSDFi e também aí o de CDP, que vocês já vão entender o que é. Mas na verdade, o protocolo, ele emite stablecoin com juros, isso mesmo, com juros, que são lastreados em LST, ou seja, Liquid Stake Token. Mas para entendermos tudo isso aqui, vamos ter que retroceder um pouquinho e começar a enfileirar um pouco os pensamentos. Então bora lá. Primeiro, precisamos entender o que é o Liquid Stake. Liquid Staking, galera, é uma movimentação, uma narrativa que cresceu muito forte no mercado cripto devido, de fato, à sua inovação. Então basicamente a gente tem o stake, é a oportunidade da gente rentabilizar nossas criptomoedas dentro do mecanismo de consenso daquela blockchain ou até mesmo determinado protocolo. Mas enfim, é basicamente a gente colocar nossas moedas, travar lá no protocolo e receber um rendimento em cima disso. A gente tem um grande conhecido que é o Ethereum, onde quem tem 32 Ethereums consegue colocar stake e receber a rentabilidade em cima da validação das transações que ocorrem nessa maior rede que a gente tem, que é a Ethereum. Então basicamente a gente é um token holder, tá bom? Eu chego com o meu token de stake, chego com o meu Ethereum aqui. Depositei. Aí ele vai fazer o quê? Participar do mecanismo de consenso. Tem a parte técnica? Tem. Mas a gente tem a rentabilidade, que é o que importa pra gente. Então a gente vai receber ali uma porcentagem, vamos chutar ali de 4%. O que acontece? Quando a gente coloca e trava esses tokens, a gente perde a liquidez. Porque ele está lá parado, por mais que a gente está recebendo a recompensa, a gente está sem liquidez na mão. Estamos sem o dinheiro pronto na mão aqui para poder gastar. Então esses protocolos vieram com uma solução para resolver esse problema dessa falta de liquidez. Para simplificar um pouquinho a analogia, você tem aquele investimento ali no banco, muitas vezes ali de rentabilidade em cima do CDI e tudo mais, onde você faz o quê? Coloca seu dinheiro lá, tem que travar uns meses ou até mesmo um ano para receber aquela rentabilidade. Então, de fato, o stake é isso, a gente travar e ficar sem liquidez na mão. Agora, esses protocolos, a solução, como eu falei para vocês, é dar um recibo equivalente ao tamanho da sua posição. Então, eu chego lá com $1.000 em Ethereum e eu recebo um recibo que, de fato, eu tenho $1.000 em Ethereum dentro do protocolo, entendeu? Basicamente é isso. E esse recibo, por ele valer uma posição, ele não deixa de ter um valor. Então é isso que ficou muito bacana. Eu tenho o direito ali de permanecer líquido porque eu consigo negociar a minha posição dentro do protocolo. Olha que interessante, galera. E até mesmo para assimilar um pouquinho essa analogia, é a mesma coisa do que acontecia há anos atrás, onde a galera ela estocava ouro, por exemplo, e chegou os bancões ali, chegou aquela galera onde armazenava ouro e você recebia um recibo, que você tem aquela quantidade de ouro. E você poderia negociar esse recibo justamente porque é válido a sua posição de ouro. Então o Liquid Stake é isso. A gente tem um token derivativo sintético, por isso LST, Liquid Stake Token, onde ele é válido em cima da nossa posição. E a partir do momento que podemos negociar essas posições, né, galera, surge um mercado, tá bom? Então não é à toa que a gente tem hoje o maior protocolo que faz isso é a Lido Finance, tanto é que os derivativos da Lido Finance, ou a gente pode falar os recibos de Ethereum da Lido Finance, ele está na 7ª colocação. Então ele está no top 10 do mercado cripto. Praticamente a gente tem a 7ª maior criptomoeda em market cap, um ativo que na verdade é um recibo. Olha que interessante, tá bom, galera? E tem outros protocolos, tem o RETH, o FRX ETH, aí começa o trava-língua muito monstro. Mas enganados estão aqueles que só acham que isso daí se limita ao Ethereum. Não, galera, a gente tem outros, como esse Marinade Stake Sol, então é um stake líquido de Solana, a gente tem o Lido da própria Solana, a gente tem o da Tether, da Matic, então isso daí pode ser aplicado em qualquer blockchain Proof of Stake. Então agora nasce um novo mercado dentro de criptomoedas, que é o mercado de LSDFi, galera. Então LSD a gente entendeu que é Liquid Stake Derivatives e agora tem o FI ali de Finance, né, ou de DeFi, você pode julgar do jeito que você quiser, mas basicamente esses ecossistemas estão surgindo para o quê? Suportar esses ativos sintéticos. Então como eu mostrei para vocês, a gente tem diversos ativos
que são sintéticos, ou seja, esses recibinhos. Agora a gente tem ecossistemas que suportam esses recibos, negociações, empréstimos e tudo mais. Tanto é que a gente pode jogar numa Curve da vida, numa Aave da vida, que agora a gente tem a possibilidade de ir lá solicitar empréstimo com base no quê? No ativo sintético do Ethereum. Hoje da Lido Finance está sendo maior, não tem muito o que falar. Aqui embaixo a gente tem os provedores, então Lido Finance, a gente tem até a Coinbase, a gente tem a Rocket Pool, a Frax, entre outros protocolos. E aqui são protocolos, galera, que estão trabalhando esses ativos sintéticos de uma maneira diferente. A gente tem a Pendle, que também foi uma promissora muito grande, mas aí também a gente tem o quê? A própria Libra Finance, não tem o que fazer. Ela está enquadrada dentro dessa categoria, por isso que no começo também entendemos que ela está dentro da categoria de Hélice DeFi, mas também está em outra categoria que a gente já vai comentar, que é a de CDP. Isso mesmo, galera, a categoria ali de stablecoins. Basicamente, galera, CDP é uma posição de dívida garantida criada pelo bloqueio de garantias por contrato inteligente. Então, basicamente, toda vez que eu vou lá, ofereço garantias em criptomoedas, se o protocolo ele fornece stablecoins para mim, ele está dentro do CDP. Hoje a gente tem o principal, é a MakerDAO, não tem muito o que fazer. Ela é a principal emissora de DAI, então posso chegar com o meu criptoativo, oferecer uma super colateralização. A gente não vai aprofundar tanto isso, mas oferecer um colateral em algum criptoativo e mintar stablecoins DAI, que no caso a DAI é uma stablecoin pareada ao dólar, tá bom? A gente tem The Stables, que também é da Tron, a gente tem a Liquid e a Libra Finance aqui entra na quarta colocação na categoria de CDP, porque ela tem a sua stablecoin e vocês vão entender um pouquinho mais de como ela funciona. Que agora a gente já começa a entender um pouco mais. O que é a Libra Finance? A gente entendeu já o que é o Liquid Stake, a gente entendeu o que é o CDP, agora vamos entender como ela se enquadra nesses dois. Basicamente, galera, a Libra Finance ela permite, como é que eu falei ali no começo da live, a emissão de stablecoins lastreadas em LSD. Então, por exemplo, é muito fácil eu imaginar que eu chego lá com o meu Ethereum ou com LST, qual? Ah, o da Lido Finance, pode ser. Ofereço como garantia. No caso, eu vou mintar o dólar, tem esse EUSD e o PUSD, que eu já vou mostrar para vocês aí o funcionamento dos dois. Então, depois que eu tenho esse dólar na mão, eu tô ganhando juros. Então, o que quer dizer? Se eu tô com um dólar, que o lastro dele é o ativo sintético do Ethereum, que ele está recebendo a rentabilidade lá do stake, como eu falei para vocês, não é à toa que eu ter essa stablecoin na mão, eu vou obter juros em cima dela. Olha que interessante, é uma stablecoin que tem rentabilidade. Se for pegar o USDT, se for pegar a DAI, se for pegar outra stablecoin, a gente não tem essa funcionalidade. Agora, a Libra Finance tem, porque o lastro dela oferece essa rentabilidade, então por isso ali que a gente ganha um APY só com a stablecoin, o que acaba sendo muito interessante. E por último, galera, a gente pode gastar os PUSD para o quê? Para DeFi e outras questões que a gente já vai entender. E só para simplificar para vocês, galera, que eu sei que dos stablecoins dá uma bugada, mas basicamente, galera, é para associar aos níveis técnicos que a gente tem aí no mercado DeFi. O que quer dizer? A gente tem a stablecoin principal da Libra Finance, que é o EUSD. Ela tem uma paridade 1 para 1 com o dólar e você pode mintar ela oferecendo aí garantias em Ethereum, STETH, entre outros ativos sintéticos hoje somente do Ethereum, beleza? A gente tem uma outra stablecoin que basicamente ela é a mesma stablecoin, a gente pode trocar numa paridade 1 para 1 com a EUSD para mintar essa PUSD. Basicamente, ela é uma stablecoin que a gente tem a oportunidade de utilizar ela no DeFi, por exemplo. Então aqui até fala, é a versão do utilitário DeFi de EUSD construído para um mini-chain. Então, por exemplo, assim, a gente pode utilizar ela numa rede Arbitrum da vida, numa rede Optimus da vida, à medida que o ecossistema for avançando. Então, é como se fosse um embrulhado, entre aspas, para ela poder funcionar nessas outras redes. Porque a gente tem essa questão, galera, no mundo cripto, os requisitos técnicos. Então, às vezes, a gente tem o Bitcoin na rede do Bitcoin, ele é o Bitcoin. Tem o W Bitcoin lá na rede Ethereum, porque não tem como mandar o Bitcoin da rede Bitcoin para a rede Ethereum. Então, por isso que a gente tem esses embrulhados, envelopados, tudo para facilitar a usabilidade e também para ser um trava-língua para nós investidores. Então vocês viram que é um pouco confuso, mas é fácil de entender. Basicamente a Libra Finance emite stablecoin, ou seja, esse dólarzinho deles aí, com a garantia dos Ethereums e Ethereums sintéticos que a gente tem aí no mercado cripto. Basicamente o protocolo é isso, tá bom, galera? Então, entendido essa parte, que é um pouquinho mais da parte fundamental, vamos aqui no site ver algumas estatísticas. A gente já vê que o total de depósito ele passa de 200 milhões de dólares, isso daí é extremamente relevante. A gente tem em circulações essas stablecoins em torno de 123 milhões de dólares e só de rendimento dessas stablecoins foi quase 4 milhões de dólares. Muito interessante. Vamos aqui iniciar a aplicação para a gente ver com clareza. Eu gosto mais
das versões mais escuras das aplicações. Não sei vocês, mas isso aqui é gosto pessoal. Bora lá, galera. A aplicação é muito simples de entender. Vamos aqui no depósito. Hoje, a gente já tem a possibilidade de emprestar esse ST-ETH, que é o da Lido Finance, o WST-ETH, que também é da Lido Finance, só que é como se fosse um embrulhado. A gente tem esse WB-ETH, que é da própria Binance, e o RE-ETH, que é o da Rocket Pool. Então, como vocês viram, a gente já tem a possibilidade de utilizar mais recibinhos ali de outros protocolos, da Lido, da Rocket Pool e até mesmo da Binance. Aqui, galera, é muito simples. Se eu chegar com o Ethereum, eu já vou conseguir mintar o EUSD. No protocolo, ele faz a troca ali por o Ethereum da Lido Finance, justamente porque para receber essa rentabilidade, ele tem que estar com o Ethereum Stake. Então eu chego aqui com o depósito em Ethereum, ele já vai fazer essa troca por trás e a gente já vai ter a possibilidade do quê? De mintar o EUSD. Então é tão simples quanto parece. Tanto no Ethereum, ST-ETH também, a gente espera carregar, WST-ETH também, WB-ETH também. A única informação que vai mudando, galera, é o tamanho da pool aqui, quanto a gente vê. E o RE-ETH também, tá bom? Então, se a gente voltar aqui pro Ethereum normal, e muitas das vezes acontece isso, por quê? Eu tô traduzindo pro português, aí fica ruim, né, galera? A gente tem o quê? Um layout meio esquisito e até mesmo dá um bug. Mas voltando aqui, na parte de depósito, é muito simples, tá bom, galera? Tem até aqui uma explicaçãozinha para ficar mais clara o entendimento para vocês. E que nessa explicação, galera, ele fala pra gente que a gente, para mintar um mínimo ali de USD, a gente precisa de uma quantidade específica de Ethereum. Justamente, galera, porque a gente está lidando com uma espécie de supercolateralização, mas não uma supercolateralização em si. A gente tem um mecanismo parecido com o da Aave, por exemplo. Eu chego lá com $1.000 em Ethereum, eu não vou conseguir estar emprestando, por exemplo, ali $1.000 em dólar, por exemplo. Justamente porque a gente tem essa medida de garantia para ficar saudável o negócio, porque senão vai ficar muito fácil, né? Fazer trocas de 1 para 1. Mas basicamente é isso, galera. Então, como a gente tem uma taxa de liquidação em torno de 150%, é bem provável. Se eu chegar ali com $1.500 de Ethereum, eu vou conseguir estar mintando apenas $1.000 em USD. Mas como a gente está falando de $1 que tem uma rentabilidade de juros por conta do staking, acaba sendo bem interessante. Para sacar o ST-ETH, galera, é aqui em retirar mesmo o withdrawal. Mas basicamente, aqui eu vou estar sacando em cima do nosso colateral, tá bom? Então vamos lá, dei de exemplo. Lá na parte de depósito, vou e deposito $10.000 em Ethereum. Se eu mintar apenas $500 em USD, a gente vai ter um colateral muito grande disponível para a gente estar mintando mais USD. Porém, eu consigo estar sacando desse colateral que eu deixei. Então, se eu tiver $10.000 em Ethereum e $10.000 em ST-ETH, eu consigo vir e sacar 1.000. É claro que isso vai refletir no quanto que eu consigo retirar de EUSD, porque isso daí vai afetar na relação do quanto eu posso mintar no tamanho da nossa garantia. Então, para retirar da nossa garantia em Ethereum, é aqui em retirar ou withdrawal aí, se estiver em inglês. Aqui, galera, eu posso reembolsar em cima da nossa dívida, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tava com $1.500 em Ethereum ali dentro da plataforma da Libra Finance, emprestei $1.000. Com o tempo, afetou o preço, vamos lá, vamos dizer que eu precisei mintar mais também em USD em cima da mesma garantia que eu tive. Agora eu tô com $1.200 ali emprestado de USD. No caso, se eu for reembolsar para não afetar o meu colateral e também aí para diminuir a minha dívida, eu posso ir lá e pagar, por exemplo, de $1.200 que eu tô agora, eu posso pagar esses $200, vou manter somente $1.000 emprestado. Então, quando eu for pagar a minha dívida em cima do EUSD que eu solicitei aqui na Libra Finance, eu sempre vou aqui em reembolsar para estar fazendo essa troca. Lembrando, eu não vou estar colocando o EUSD e já sacando o nosso ativo sintético. Aqui, no caso, só estou pagando a nossa dívida em cima dos EUSD que a gente mintou. Agora, aqui em resgate, aí sim eu faço a troca do nosso EUSD 1 para 1 entre o EUSD e o LST. Quando a gente fala do LST, é o Liquid Stake Token, que seja o Ethereum sintético da Lido Finance, o Ethereum embrulhado sintético da Lido Finance, o Ethereum daí do protocolo da Binance, da Rocket Pool. Então a gente vai fazer essa troca ali, no caso, aqui no resgate de USD. Então eu chego com meus $1.000 ali em USD e faço essa troca ali equivalente de 1 para 1. Aqui temos os resgates de Rebase. Isso daqui foi implementado, galera, depois ali da atualização V2 da Libra Finance, que eu já vou mostrar para vocês, onde foi implementado alguns tokens que tem esse mecanismo de rebase. Para você entender o que é o rebase, galera, o ST-ETH da Lido Finance, por exemplo, ele é um ativo sintético que recebe as recompensas do stake no Ethereum. Então, toda vez que você olhar o ST-ETH na sua carteira, você vai ter uma quantidade pouco a mais. Ah, tem o 0,1 Ethereum, do nada tem o 0,1, 0,000 outra quantidade. Justamente porque você está recebendo essas recompensas em cima do montante do token. A gente tem tokens que tem um mecanismo de rebase, que é o caso do RE-ETH da Lido Finance, da Rocket Pool.
onde não é dessa maneira, ou seja, as quantidades de token na sua carteira não aumenta, porém, ele tem uma variação da flutuação do preço do Ethereum. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, se eu chegar aqui no CoinGecko, vou abrir aqui o CoinGecko. Se eu chegar para vocês e mostrar aqui o STETH, a gente tem o STETH aqui da Lido Finance, onde ele está na 7ª colocação e tem o mesmo preço do Ethereum normal, $1.578. Agora, se eu for no RETH, que é o da Lido Finance, que é o da Rocket Pool, perdão, a gente vai ver que ele tem um valor maior, tá em torno de 1.700 ainda. Então ele não tem um preço de 1 para 1, justamente porque ele tem esse mecanismo de rebase. Então essa variação afeta diretamente o preço. Então por isso que às vezes ele está mais valorizado, às vezes está igual para igual, mas justamente porque a gente tem esse mecanismo de rebase. E no caso da Libra, como ela está aceitando esses novos tokens, né, a gente tem como resgatar essas recompensas de rebase. Justamente aqui, ele lida com uma espécie de leilão holandês, onde o resgate realizado, ele oferece em torno de 1% de desconto a cada 30 minutos. Então ele tem um limite ali de 47%, aí a gente consegue também estar resgatando dentro desses mecanismos de rebase, que é desses ativos aí sintéticos que tem esse mecanismo. Eu sei que o conteúdo tá bom, mas eu vou dar uma pausinha rápida, porque esse conteúdo tá saindo quentinho da mentoria DeFizeiros, que é a nossa mentoria sobre o universo das finanças descentralizadas. A gente abriu as vagas depois do nosso desafio DeFi, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso e também aos aulas do desafio DeFi que rolou. Aqui em Omnichain é quando a gente vai fazer aquela troca do EUSD para PUEUSD. Nossa, olha um trava-língua. EUSD para PEUSD. Então, basicamente, é quando a gente faz essa troca. Então, da rede Ethereum para a rede Arbitrum, ou até mesmo aqui, só tem a Arbitrum. Então, tem a possibilidade em outras redes, por exemplo, uma Optimus da vida, entre outros. Mas, basicamente, é quando a gente vai fazer essa troca para conseguir utilizar esse dólar da Libra Finance em outras redes, no caso da Arbitrum. Aqui, na parte de impulsionar, galera, é quando a gente vai fazer o stake do token da Libra Finance apenas. Então, o token LBR da Libra Finance, a gente tem a possibilidade aí de estar colocando ele em bloqueio, tem um mínimo até o máximo ali de 12 meses, tá bom? Isso daí é rotativo, justamente ali para todo mundo conseguir participar desse mecanismo, mas basicamente quando a gente bloqueia, a gente participa também da governança, entre outros quesitos. Então, quando a gente bloqueia, é sim quando a gente vai receber outros tipos de recompensa na plataforma que eu já vou mostrar para vocês na parte do tokenomics aqui do LBR. Então, basicamente, é a parte do stake. Aqui em ganhar, a gente tem a possibilidade de rentabilizar dentro do ecossistema da Libra Finance, mas não diretamente ali na Libra Finance específico. Então a gente tem a possibilidade de fazer o stake, então beleza, fazer o stake ali, tudo certinho, tudo bem que a gente tem a parte de impulsionar também, mas basicamente a gente tem a possibilidade de fazer o stake, receber um APR em torno de 23%, ok, isso daí. A gente tem o DLP deles, então basicamente é o LP da Libra Finance, mas eles têm aí um pool atrelado com o protocolo, que aí é esse pool de LBR-ETH, onde quando a gente monta esse pool, ou seja, monta o LP, a gente entra na participação do DLP da Libra Finance, onde a gente tem outros benefícios que eu também vou comentar para vocês, e a gente tem um Tree Pool. Esse Tree Pool, galera, é uma pool de 3 stablecoins, o SDC, DAI e agora tem o token aí da Libra Finance, onde mantém o que? A estabilidade do token, tá bom? Então isso daí, ele serve como um mecanismo de arbitragem para o próprio protocolo, e essa arbitragem, os lucros que foram obtendo aí dessa arbitragem desse pool, também é direcionado ali para quem faz stake de LBR, que eu também já vou mostrar para vocês. Aqui, galera, tem a parte do cofre LBR. Esse cofre, ele serve para diminuir um pouco a pressão vendedora também, porque a LBR, como ela também está lidando com incentivos, ela disponibiliza a recompensa, ela tem que diminuir um pouco a pressão de venda, tá bom? Esse ESLBR é o Scrolled Token. Muitas das vezes a gente vai receber, por exemplo, recompensa do protocolo, taxas do protocolo, tudo em ESLBR. Então, basicamente, quando eu for fazer essa troca de ESLBR para LBR, olha que trava-língua muito louco. Justamente porque o ESLBR a gente não tem a possibilidade ali de estar trocando, negociando na exchange. Quando a gente for trocar para o LBR, a gente tem um período de vesting. Então, esse vesting ele dura linearmente em torno de 90 dias. E caso a gente queira sacar antes desses 90 dias, a gente tem uma taxa de saque. Ela varia de 95% a 25%. Isso é de acordo com o determinado momento que você quer sacar naquele momento aí, então ela cobra os usuários aí quando eles se decidem adiantar esses saques. Então basicamente é isso, galera, pra gente diminuir a pressão vendedora em cima do token LBR. Por último, não menos importante, a gente tem a possibilidade de ver aqui a parte de recompensas, galera. Temos duas aqui muito interessantes pra gente estar entendendo, que é a parte do DLP. O DLP, galera, é pra quem participa desse pool aqui, ó. Então eu volto em ganhar, quem participa desse pool LBR e ETH, você recebe um DLP.
quando você tem aí em torno de 2,5% de posição dentro do pool, você está habilitado a receber esse tipo de recompensa, que é o quê? A possibilidade de estar comprando tokens mais baratos. Olha que interessante. Então, como é que funciona? Tem a penalidade do vesting. Todos os ESLBR da penalidade vesting, ou seja, aquela penalidade que eu falei para vocês dos 90 dias, a galera que saca antes acaba tendo uma penalidade. Todos os ESLBR, eles aparecem aqui e tem a possibilidade de disponibilizar pra gente uma compra com desconto de 40%, meus parceiros, de 40%. Olha que interessante. Então, toda vez que eu tô participando do LP, tem um mínimo de posição lá, eu tenho a possibilidade de comprar tokens LBR com 40% de desconto. E esses tokens LBR que eu vou utilizar para comprar esses LBR com desconto, ainda eles são queimados. Então, olha que interessante, galera. Se eu visualizar aqui, eu tenho até o tanto que foi queimado de tokens mais ou menos, que dá em torno de 107 mil tokens que foram queimados. Então, é muito bacana, galera. É um mecanismo que dá uma usabilidade melhor até para o token LBR e até mesmo um tokenomics mais saudável. Então, não deixa de ser muito interessante, mas o protocolo é muito simples. Então, o protocolo, por mais que pareça um bicho de 7 cabeças, conforme você vai entendendo, fica muito mais simples do que parece. Agora vamos entender um pouco mais sobre o token LBR. Para que ele serve? Ele é um token de utilidade e também, como eu falei, tem a utilidade dentro da plataforma que eu mostrei para vocês, a compra de LBR, ESLBR e tudo mais. Ele participa da governança, como eu mostrei para vocês, que é o ESLBR. Esse ESLBR, ele recebe 100% aí das taxas do protocolo. Então, quando você participa da governança, não é só governança, né, meu parceiro? Você recebe aquele famoso real yield, mas você tem que colocar em stake, passar daquele período de vesting lá que eu mostrei para vocês. Então, para você receber 100% das receitas do protocolos, é só com isso. E também incentivos, como eu mostrei para vocês na parte de recompensas. Aqui na alocação de LBR, a gente tem uma distribuição não tão anômala aí, como a gente já viu em diversos protocolos. 55% tá para pool de mineração, equipe 8,5%, nada fora do comum também, incentivos do ecossistema, aí vai para a parte aí para recompensar a galera, para trazer mais incentivo para a galera estar utilizando a plataforma, 12% também não é muito, então a gente vai ver que 12% de recompensas para a galera é pouco, galera. IDO 5%, então de pré-venda também foi pouca, tem ali para reserva para o LP em torno de 1%, conselheiro 5% e VC também não tem uma porcentagem muito grande, galera, em torno de 3,5% só que eles têm aí de token na mão. Falando de preço, galera, uma coisa que eu quero ressaltar, a gente não pode levar tanto em ênfase assim o preço de um token que tem 12 milhões de market cap, tá bom, galera? É um token muito pequeno que tá passando por seu processo ali de entrada no mercado cripto. Por mais que já tenha ali um TVL de mais de 200 milhões, como a gente viu ali, é um projeto que tá nascendo agora, em cima de uma narrativa muito forte do mercado cripto que também nasceu recentemente. Então, por isso que a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela em cima desses tokenomics e também não levar tão ao pé da letra, porque o potencial que esse token também tem é absurdo, mas também tem um potencial de morrer do dia pra noite. Mas vamos lá, galera. A gente tem 2 milhões ali de market cap, fornecimento circulante 15 milhões, de 100 milhões que a gente tem do supply total. Então, galera, em torno ali de 15% só que a gente tem atualmente desses tokens. Tem muito para vir, claro que tem a questão das queimas ainda, como eu falei para vocês, então a gente tem um tokenomics até que interessante. Questão de preço, ele passou por essa alta, atingiu ali seus 4,48, teve uma queda de 81%, tá bom, até esse momento, mas é como eu falei, token muito novo, ele passou ali do valor mínimo até o valor máximo mais de 500%, tá bom, galera? Então ele apresentou uma valorização absurda, mas também apresentou uma desvalorização absurda, mas é muito pequeno esse token. E uma das movimentações que trouxe muito em evidência também o protocolo foi a atualização da V1 para V2. A V1 do protocolo já era muito interessante, era esse mecanismo, galera, para a gente estar mintando esse EUSD, mas era muito limitado à própria Lido Finance específico e o Ethereum sintético dela, mas com essa atualização ele teve a implementação, por exemplo, do REETH e o WBETH, que é o da própria Binance. Então, para vocês verem, a atualização V2 traz muito mais benefícios do que a própria V1. E uma das coisas mais interessantes também, galera, é que foi implementado a DAO, isso mesmo. Então, eles passaram de ser um projeto um pouco mais centralizado, que só tinha decisões aí internas dentro do protocolo, e agora eles disponibilizaram aí para governança. Então, a gente tem a possibilidade de participar e também ali definir as diretrizes de andamento do protocolo. E tudo vai ser definido em governança, tá bom, galera? Até mesmo ali os rendimentos em cima dos tokens, os pools específicos em cima dos LST. Então tudo isso vai ser definido em governança. Porém, nessa mudança para V2, a gente teve um caso ali que deu um burburinho na Libra, que foi a santa migração do token. Isso mesmo, galera. Como a gente teve a atualização para V2, para o token se enquadrar aos quesitos técnicos do protocolo, a gente teve uma migração ali da versão 1 do LBR para a versão 2.
Essa troca, galera, foi feita dentro do protocolo. Para quem tinha as LBR em stake, a troca foi feita automaticamente. Para quem não tinha, você tinha que ir lá no protocolo e fazer essa troca de 1 para 1 e teve um período de 45 dias. E teve muita, mas muita gente que não participou. No roadmap já estava falando que eles iriam queimar esses tokens ali, que foi dessa galera que não fez a troca da V1 para V2. Porém, galera, isso daí não fez muito bem, porque aparentemente muitas pessoas ficaram um tanto quanto chateadas com isso. Por mais que muitos sabiam que haveria essa troca, 45 dias pode ser um pouco questionável sabendo no mundo cripto. A Polygon, que é a Polygon que vai fazer a atualização, fez uma troca, no caso está fazendo ou vai fazer essa troca aí, né? Depende de quando você está vendo esse vídeo, que eles já falam que vai durar anos o período dessa troca. E a Libra foi 45 dias e ainda ia queimar os tokens de quem não realizou essa troca. E como foi tudo agora, galera, foi levantado já como uma primeira proposta da governança o que fazer com esses tokens da galera que não fez a migração. Então, algo foi levantado ali, porque aparentemente muita gente grande também não fez a migração. E é muito ruim, galera, um protocolo muito pequeno comprar uma briga meio estranha. Porque, querendo ou não, a galera que não fez a troca acabou perdendo dinheiro. Se a Libra opta por tomar essa decisão e continuar seguindo em frente dessas queimas desses tokens, ela ia fazer o quê? Deixar muita gente, até mesmo grande, que poderia incentivar mais o protocolo, até mesmo odiar o protocolo. Então isso que é interessante, porque a Libra optou por não comprar essa briga e continuar essas queimas. Para quem é holder de Libra, com certeza estava torcendo para ocorrer essas queimas, né? Porque isso daí ajuda muito o tokenomics. E até mesmo eu, como holder, ficaria chateado se não viesse essa queima, justamente porque já estava previsto em roadmap. Porém, é entendível totalmente essas brigas que eles não quiseram comprar e foi lançada aí na governança 3 opções. E o roadmap deles, cara, eles estão seguindo muito bem, na minha opinião, tá bom? A gente já tá aqui no Q4, tudo isso daqui já passou e já foi feito, tanto é que testnet na Arbitrum, até mesmo os contratos ali das duas stablecoins, auditorias, lançamento na Arbitrum, tudo já foi feito, tá? Então essa parte aqui já foi concluída. Então isso daqui já foi o que acaba sendo muito interessante. Agora na parte 4, galera, eles lançaram a DAO, como eu já mostrei pra vocês. Já tem parceiro sim pro seu PEUSD, justamente por uma Pendle da vida, a gente já tem a possibilidade. A gente quer ir, quando eu falo a gente, eu tô colocando a Libra Finance porque eu tô falando da Libra Finance. Então eles querem ir para redes de segunda camada, como a Mantas e K-Sync, e também eles têm estratégias ali para multi-chain, para estar atingindo mais redes que não tem um protocolo como esse. Então isso também é muito interessante. Agora aqui, para ano que vem, cara, isso na minha opinião é muito interessante, com ênfase nisso aqui. Eles querem fazer uma exchange de perpétuos descentralizados utilizando o dólar deles. Então olha que interessante, o caminho que a Libra Finance está tomando, mas é claro que só o futuro nos dirá. Mas é isso, família. A Libra Finance é um dos protocolos dentro dessa narrativa, um dos mais interessantes na minha opinião. Ela alimenta muito bem o mercado de LSD, ela faz uma integração muito bem também no mercado de CDP e traz inovações bem interessantes para esse mercado. Não é à toa que a gente vê poucos protocolos desse porte. Tudo bem que ela é muito pequena, entendemos que tem muito para passar pela frente e a stablecoin para dar certo precisa de adoção. Muito DeFi utilizando, ela em protocolos grandes como a Aave da vida, entre outros, a gente precisa de uma adoção. Stablecoin precisa de gente utilizando. Então, a Libra Finance, o que vai definir o andamento do protocolo é quanto mais esse dólar está sendo utilizado em outros protocolos DeFi, justamente trazendo essa adoção. Mas fora isso, a Libra Finance é muito interessante. Mas é isso, família, eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, poxa, deixa o like que ajuda demais. E também comente aqui embaixo alguma criptomoeda geminha que você está olhando também dentro dessa narrativa aí de LSDFi e também aí de CDP. Quero saber o que vocês estão olhando. Mas muito obrigado novamente, se inscreva, tamo juntão e é nóis.